Olá a todos! Para a nossa reflexão de hoje, ao invés de ler um capítulo do livro Respostas da Vida, eu pensei em compartilhar alguns pensamentos, algumas coisas que eu andei refletindo esses dias, que algumas pessoas também me perguntaram, sobre o que o Espiritismo teria a dizer, ou o que eu entendo a partir do que o Espiritismo tem a dizer numa situação como essa que aconteceu em Brumadinho, de uma catástrofe, de um acidente, de um crime, de algo que ceifou a vida de várias pessoas, de vários animais, que destruiu a natureza a partir de uma coletividade, né? Algo que não aconteceu só com uma pessoa, com uma família, mas com dezenas de famílias, com centenas de pessoas. Então, tem algumas informações que a doutrina espírita nos apresenta, tanto nas obras básicas de Allan Kardec, a gente tem no Livro dos Espíritos uma parte sobre a lei de destruição e sobre os flagelos destruidores, e tem também nas obras que vieram depois, a partir da psicografia de médiuns que nós já estudamos, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco. Nós temos também algumas informações que gostaríamos de compartilhar a partir da nossa interpretação. E aí todos também fiquem muito à vontade de fazer a sua própria leitura, a sua própria pesquisa e o seu próprio olhar, porque somos todos estudantes e é importante que tenhamos acesso também ao material e que tenhamos o nosso olhar, a nossa interpretação sobre aquilo. Então, quando a gente estuda os flagelos destruidores, esses flagelos, eles podem acontecer, essas catástrofes podem acontecer por imprevidência humana, né, por não cuidar da natureza, por destruir excessivamente, pela ganância. E aí nós temos vários e vários indícios de que essa situação de Brumadinho, como foi também com Mariana, sejam fruto da ganância, da imprevidência, enfim, houve alguma coisa que não deveria ter sido como foi. E sabemos também que existem flagelos destruidores que, por mais que o homem tentasse se precaver, não teria o que fazer. Então, existem coisas que vêm como decorrência da nossa má utilização dos recursos e existem coisas que realmente são catástrofes naturais. Mas, nos dois casos, o que a doutrina espírita nos fala que é importante? Que tanto as pessoas que desencarnam numa situação que foi imprevidência humana, quanto as pessoas que desencarnam numa situação em que não foi imprevidência, em que foi realmente um desastre natural, nenhuma dessas pessoas desencarnou fora do seu momento. Então, essa é uma primeira informação que nós consideramos importante e até um pouco consoladora. Então, essas pessoas, por mais absurda que seja a situação em si, elas não desencarnaram fora do momento que já estava demarcado no planejamento individual delas para a sua desencarnação. Quando vemos também a Boate Kiss, outras situações assim que revoltam bastante, nos indignam, porque há imprevidência humana, existem pessoas que precisarão tanto prestar contas na justiça humana quanto com a justiça divina, isso existe, isso é real, mas aqueles que são vítimas em relação ao momento da sua desencarnação, eles não estão desencarnando fora de hora. Porque se eles estivessem desencarnando fora de hora, tudo que nós já estudamos sobre um planejamento reencarnatório, sobre um Pai misericordioso, que é todo bondade e justiça, e que sabe de todas as coisas, sabe de uma folha que cai da árvore, tudo isso perderia o sentido. Então, porque o homem foi imprevidente, as pessoas então saem assim, desencarnando, morrendo, à torta e direito fora de hora? Na verdade, não. E aí, nessas situações, vai chamar sempre a nossa atenção esses casos de pessoas que nunca foram àquele lugar e que naquele dia algo aconteceu que elas precisaram estar naquele lugar onde aconteceu aquilo.
assim como outras pessoas. Ontem mesmo eu li de uma amiga minha, uma pessoa querida, que estava com tudo certo. Ela deveria estar em Brumadinho no horário em que aconteceu o acidente. Mas vários problemas aconteceram e ela não conseguiu chegar. Quando ela chegou, tinha acabado de acontecer a catástrofe. Então, essas coisas vão nos dando sinais, certezas de que realmente não é por força do acaso esse barco, essa nau, ela não está ao léu, ela está sendo resguardada. Ok. E aí existem informações na doutrina espírita, existe um livro que depois eu posso colocar aqui na descrição, nos comentários, exatamente, eu não lembro agora de cabeça, como está aqui no celular, não dá para pegar. Mas já foi feita uma pergunta para o Emmanuel, através do Chico Xavier, num livro, sobre as desencarnações coletivas. E na época tinha acontecido aquele incêndio lá em Niterói, uma pergunta antiga, né? E aí era sobre essa situação, né? Se essas pessoas... o que unia aquelas pessoas naquela situação? E aí o Emmanuel vai explicar que existe algo realmente do passado que une aquelas pessoas a alguma causa comum. Tem alguma coisa na consciência, alguma questão do passado dessas pessoas que une essas pessoas a uma causa comum. E isso pode estar em muitas encarnações passadas. Não quer dizer que foi a última encarnação. Pode ser uma encarnação super antiga e que agora que essas pessoas estão resgatando essa questão em comum. Importante dizer que isso não fala da evolução de ninguém. Elas podem ter esse elo comum e cada um ali estava num estágio evolutivo, num momento evolutivo absolutamente diferente. E aqui vem uma outra informação que nós consideramos muito importante dentro do que nós já estudamos. No nosso olhar material, quando a gente vê uma cena, imagina o que seja uma desencarnação coletiva na lama, num tsunami, enfim, no incêndio, a gente pensa que todo mundo ali sofreu a mesma situação. Parece que todo mundo viveu a mesma cena, as mesmas dores, o mesmo processo. E aí tem um livro chamado Transição Planetária, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nós gostamos muito desse livro. E lá, o Manuel Filomeno de Miranda, como espírito espírita, ele compôs uma das muitas equipes espirituais que na época lá do tsunami da Indonésia já estava prevendo aquela situação e mesmo antes de acontecer a situação já estavam apostos, e nessas equipes não tinham só espíritas, na própria equipe do Manuel Filomeno de Miranda tinha padre, tinha muçulmano, tinha rabino, tinham membros de diferentes religiões trabalhando juntos. O que é que esses espíritos foram fazer lá? Eles foram ajudar no processo de desencarnação, no processo de desligamento daqueles seres que seriam vítimas por uma questão coletiva, tinham sido atraídos àquela mesma forma de desencarnação. O que nos mostra, e aí no livro tem vários detalhes sobre isso, que ainda que a gente desencarne ao mesmo tempo que outra pessoa, vítimas da mesma situação, o modo de desligamento, o processo de desligamento, o tempo de perturbação que se segue à morte do corpo físico não é igual. Poderemos estar no mesmo local, ao lado da pessoa, e cada um de nós, pela sua situação espiritual, pela sua realidade íntima, pode passar por um processo de desligamento muito diferente. Alguns chegam a ser poupados daquela experiência traumática, do afogamento, do fogo, da lama, e meio que são entorpecidos segundos antes, quando tem merecimento para isso, quando tem intervenções espirituais para isso, eles são poupados e então não tem a memória do afogamento, não registram isso fisicamente. É como se desmaiassem, fossem entorpecidos e quando se dão conta,
já estão no plano espiritual, já estão no hospital, sendo cuidados. E isso acontece nesse livro, em várias situações, de pessoas que estão na mesma circunstância, uma do lado da outra, e cada uma passando. E como essas situações abruptas, elas não são tão fáceis ao espírito, na nossa condição mediana de evolução, desligar-se rapidamente de um corpo que ainda está repleto de bateria, de fluido vital, é por isso que as equipes espirituais se aproximam para ajudar esses espíritos no seu processo de desligamento, no seu processo de desencarnação. Gente, isso é muito bonito. Isso é misericórdia pura. Porque na lei de Deus não existe só justiça, como não existe só amor e caridade. Justiça, amor, caridade fazem parte da mesma lei. Na lei de Deus, sempre que há justiça, há amorosidade, há misericórdia, há caridade, ao mesmo tempo. Então, se esses espíritos, por questões que nós desconhecemos em absoluto, mas tiveram alguma necessidade de uma experiência traumática como essa, de uma experiência abrupta como essa, se algo une esses espíritos a isso, a espiritualidade certamente está nesse momento reunida com membros, com seres de diferentes denominações religiosas, com familiares, com amigos espirituais de todos aqueles que estão envolvidos com a situação, trabalhando ativamente para ajudar cada um ali na sua necessidade. E aí um último ponto que consideramos importante. Mas Larissa, então, se essas pessoas tinham alguma necessidade de uma desencarnação coletiva, de uma morte abrupta, violenta, por alguma questão que não sabemos, então quer dizer que estava programado que a empresa em questão faria o que fez? Se equivocaria? Não. E isso é um ponto super importante. Isso não estava programado. Não adianta a gente achar que a espiritualidade superior programa a imprudência, a imprevidência humana. Isso é o equívoco dos homens, é o materialismo dos homens, a ganância, o egoísmo, o orgulho. Agora, a espiritualidade sabe das variáveis que talvez nós desconheçamos. Sabe das possibilidades de que certas coisas aconteçam pelas escolhas, pelos caminhos que os homens estão tomando. Então, se eu tenho um grupo com uma necessidade e se isso está caminhando para uma catástrofe, se certos crimes vão acarretar num acidente ou numa catástrofe, num flagelo ambiental, então serão atraídos a essa situação aqueles que têm alguma necessidade dessa situação. Não sei se está claro qual que é a leitura dessa situação. Então, assim, se a empresa fizesse tudo certo, se não houvesse problema com a barragem, de que outras formas essas pessoas passariam isso que tinham necessidade de passar? Ora bolas! Quantos e quantos recursos tem Deus para que se cumpram as suas leis, para que se cumpra aquilo que nós precisamos passar? Então quer dizer que alguém que precisa passar por uma morte violenta necessita de um assassino? Jamais. Isso está bem claro no Livro dos Espíritos. Existem múltiplas formas de desencarnação abrupta e violenta, inclusive quando não existem culpados. Quantas e quantas vezes a pessoa cai e bate a cabeça, algo cai na cabeça dela sem que ninguém tenha jogado? Quantas e quantas chuvas simplesmente vêm e chove de repente em um dia o que se esperava para 2 meses? E então acontecem coisas que levam à desencarnação de várias pessoas. Então, se isso não tivesse acontecido, se essa empresa não tivesse a responsabilidade que tem, e essas pessoas tivessem a necessidade de uma desencarnação coletiva, aconteceria uma outra coisa por outros meios que levaria a uma desencarnação coletiva, sendo isso uma necessidade dessas pessoas. O que nós podemos fazer diante de tudo isso e de todas essas informações? Na última parte, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado a preces.
e existe lá uma prece pelos que acabaram de retornar à pátria espiritual. E logo no início, Kardec nos diz que a importância da prece pelos que desencarnaram, conheçamos eles ou não, não está só em reafirmar a nossa simpatia por esses seres, quando são pessoas queridas a nós, mas principalmente em auxiliar esses seres no seu processo de desligamento, diminuindo o tempo de perturbação e facilitando que essa pessoa, que esse ser espiritual, se desprenda do seu envoltório físico, que será então perecível, que será então aos poucos transformado pelas leis da natureza. Então, o que nós podemos fazer? Rezar, unir-nos às falanges de benfeitores espirituais que, assim como estiveram na Indonésia e auxiliaram aqueles espíritos, certamente estão lá, nesse momento, em Minas Gerais, Brumadinho, auxiliando cada um daqueles que ainda não foram encontrados, estejam encarnados ou desencarnados. Que nos unamos a eles espiritualmente e que materialmente possamos também ajudar com aqueles recursos que pudermos, de água, de roupas, de auxílio humano, conforme as nossas possibilidades e as necessidades dos que ficaram. Espero que eu tenha sido clara. Bons estudos a todos e muita paz.